Bom, a aula de hoje nós vamos enfocar mulheres negras e o racismo estrutural na sociedade capitalista. Mas antes eu quero me apresentar. Sou Benedita da Silva, sou deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, sou fundadora do Partido dos Trabalhadores, da favela de Chapéu Mangueira, onde nós começamos a nossa luta, a luta pela inclusão de nós, mulheres negras, num contexto mais geral. Não era apenas naquele contexto feminista, o meu corpo me pertence, já que vivíamos numa situação muito precária, um lugar onde não tínhamos água, luz, não tínhamos saneamento básico, as casas eram casas de barro, não eram casas de tijolos, enfim, a situação era terrível. Escolas nós tínhamos porque naquela época nós tínhamos uma escola pública de qualidade, aonde me deu condição de ter tido um bom primário, apesar das lutas, e esse bom primário me levou aos 40 anos fazer um pré-vestibular e ir para a universidade, que realizar o meu grande sonho. Por quê? Porque a sociedade é uma sociedade capitalista, essa sociedade ela visa o lucro. E esse lucro da sociedade capitalista ele começa exatamente no momento em que escravizam esse povo negro brasileiro. E a mulher tem uma tarefa enorme nessa sociedade, porque além de ser explorada, ela tem dupla jornada de trabalho, ela sofre uma violência muito grande e é uma questão que até hoje, quando nós falamos de políticas públicas voltadas para essas mulheres, nós temos aqueles senhores de engenho que se colocam inteiramente contrário a isso. E por quê? Porque a sociedade brasileira ela nasceu de um estupro. Foi quando eles chegaram no Brasil, já existiam os indígenas, trouxeram escravizados os negros e negras, e a partir daí então nós começamos a criar essa chamada sociedade brasileira de exploração, que é uma questão que quase ninguém coloca. Sempre falamos de uma sociedade capitalista, mas ela sempre foi capitalista e o capital dela foi em cima da violência, da escravidão, da exploração, principalmente das mulheres negras. E uma violência que se perpetuou na medida em que esses eram as pessoas que tinham autoridade, que tinha caneta, né, que tinha todas as condições para dizer como é que essa população deveria comer, vestir, trabalhar e coisas nessa natureza. Então é importante que essa exploração é uma exploração muito atual. Aí podem me perguntar, mas você está falando do tempo da escravidão. Eu digo, não, eles sofisticaram a escravidão. Nós tivemos um período no Brasil em que quase tivemos um trabalho pleno. E nesse trabalho pleno, nós tínhamos um reconhecimento de carteira assinada, inclusive as trabalhadoras domésticas que simbolizavam lá atrás essa exploração do trabalho, do capital, porque não se tinha direito nenhum, mas tinham que prestar serviços. Hoje, nessa sociedade capitalista, estamos vivendo a mesma coisa com esse governo que aí está. O que eles fazem? Explorar a mão de obra. Explorando a mão de obra, tirando os direitos que a CLT garantiu, eles vão prejudicar mais quem? A camada pobre da população. Nessa camada pobre da população, nós somos mulheres maioria, e maioria negra. Então, o Brasil só pode mudar esse sistema quando ele investir
na população negra e principalmente nas mulheres negras. Então, esse momento é em que eles estão visando um lucro que eles tinham. Quando eles fizeram a lei do ventre livre, eles não era porque eles eram bonzinhos, eles queriam se livrar de ter aquelas crianças, já que os abolicionistas estavam ali, para dar um disfarce. Não, aquelas crianças ficariam sob a responsabilidade de quem? Dos escravos, pais, porque eles não deram àquelas crianças nada. Comida, casa, escola. Para onde foram aquelas crianças com 6 anos? A mesma coisa acontece com os idosos. Os idosos que hoje a reforma da Previdência querem acabar com os direitos conquistados deles. Nesse sistema capitalista é assim que funciona. Lá já funcionava assim. Por isso que eu disse que sofisticaram a escravidão. Tiraram então, naquele momento, os idosos, porque eles já não podiam mais produzir. Imagine escravo trabalhando embaixo de chicote, com 60 anos de idade, ele ia ter energia para continuar fazendo o trabalho forçado, escravizado, violento. Não tinha. Eles se livraram para dizer, não, nós estamos dando uma satisfação para essa sociedade. Usaram e abusaram e depois deixaram lá no canto. Para quem cuidar? Para quem cuidar? Então isso aconteceu. Quando vieram a questão da libertação, chamada libertação dos escravos, já tinham a maioria dos escravos já estavam praticamente libertos em 1988 do ponto de vista das suas próprias lutas que se travou. Então, eles deram o anel para não perderem o dedo. Então, foi lá e está extinta a escravidão, até porque o Brasil foi extremamente cobrado pela Europa e que já era insustentável a venda de escravos, a compra e venda de escravos. Então era preciso explorar uma outra coisa. Isso nós já conhecemos, veio o café, veio o açúcar, a cana-de-açúcar e outras produções e outras explorações foram sendo feitas, e eles se chamavam desbravadores, que desbravadores não eram nada, e começou então essa exploração capitalista. A gente não pode tirar desse sistema o racismo, nós mulheres negras, porque quando eles decretaram a chamada Lei Áurea, as mulheres foram fazer seus quitutes. Elas bancaram a economia brasileira, é bom que se diga. Por isso, a exploração dessas mulheres sempre foi uma exploração dupla. A jornada de trabalho sempre foi tripla, nem mais dupla, tripla. Porque essa mulher, à medida que o homem só trabalhava na lavoura, só sabiam fazer aquilo, porque eles vieram escravizados. Escravizados não eram ignorantes. Eles chegaram e aqui se tornaram burro de carga. É diferente. E então, o que tinha para eles fazer era cuidar disso. E as mulheres foram fazer o quê? Foram colocar algumas das suas habilidades doméstica para poder ajudar na economia. Esse sistema capitalista que funcionava. Então, elas vendiam seus quitutes, nós temos aí as tradições culinárias da Bahia, de Minas, de tudo quanto é estado do Brasil, que se tornou uma referência, fazendo parte da identidade, para que não se perdesse a identidade. Os indígenas continuaram a fazer o seu trabalho do meio ambiente, porque para mim são os maiores ambientalistas que nós temos, depois de terem sido estupradas as mulheres negras, estupradas as indígenas,
veio essa mistura, que eles tratam de mistura de raças, né? Mas as culturas foram preservadas através dessas mulheres. As mulheres foram fundamentais para girar o capital, para que a economia doméstica pudesse se sustentar durante aquele período de transição, quando foram criadas depois processo industrial, e aí vem toda uma história que nós temos. Eu digo isso porque às vezes nós discutimos a questão da relação do capital e do trabalho e não visualizamos a questão racial, que foi preponderante nessa questão da exploração do capital. Então, como você pode ver, o racismo sempre foi uma coisa estrutural. Ele foi uma coisa estrutural, por quê? Porque desde aquela época até nos dias de hoje, os homens do poder sempre fizeram algo que trouxessem para eles lucros e não trouxessem para eles nenhuma responsabilidade financeira. E é por isso que hoje nós estamos brigando para resgatar aquilo que nós conquistamos. E conquistamos onde? No governo de Lula. Foi reconhecimento na criação que pôde do Ministério da Igualdade Racial, e ali tem um tratamento na política de gênero com esse recorte racial. Também de ir para a universidade, filhos de pobres foram trabalhadoras domésticas para a universidade, seus filhos foram para a universidade. E qual é a cara da universidade pós-Lula e Dilma? Nós encontramos hoje a imagem e semelhança dos negros, coisa que inexistia, como inexistia lá no processo escravocrata. O que eles querem? Eles querem retirar essa questão desses direitos. Bom, então nós vivemos uma questão hoje, que é uma questão de raça e classe, que sempre existiu, e que agora se aguça com esse governo que não tem nenhum compromisso com a população pobre e negra. E nós estamos vendo nossos filhos serem assassinados, né? Temos ordem para matar e nós combinamos de não morrer, então estamos na resistência para que os nossos direitos sejam direitos que nós possamos resgatar. Mas para isso é preciso ter democracia. É preciso que haja democracia. Num processo antidemocrático como nós estamos vivendo, nós estamos vivendo num estado de exceção, onde todas as regras constitucionais, todos os regimentos, né, das instituições, eles todos estão sendo violentados, rasgados. Então estão se criando, hoje isso é temeroso, estão criando hoje uma nova Constituição. E nessa nova Constituição nós podemos olhar o que vai acontecer. A exploração das mulheres, feminicídio acontecendo a cada dia, a banalização, naturalização do crime, da vida das pessoas. Então é importante que nós tenhamos consciência de que as coisas não mudaram tanto ideologicamente. Nós tivemos até ganhos com Lula, Dilma, mas o que nós estamos vendo hoje é assustador. Por quê? Nós estamos vendo o patriarcado chegando e colocando de que mulheres, principalmente se forem negras e pobres, não tem nenhuma utilidade, a não ser para serviços turísticos. Podem vir que o Brasil tem muitas negras para te servir. Então, como você acreditar num país
que além de estar entregando tudo que tem, ainda está explorando o seu povo. Quando eu digo povo, é porque a maioria da população brasileira é pobre e negra. E quando nós não investimos nos negros, nos indígenas, nas mulheres, nós não temos como fazer esse país ter um desenvolvimento, ter um capital de giro, como o próprio Lula coloca, né? Bota dinheiro no bolso do trabalhador, da trabalhadora, que a gente vai ver que esse país vai mudar. Então, um pouco isso que eu vejo no racismo estrutural. Ele não vem de agora, apenas ele sofisticado. Com as letras não cumprem-se as leis, e quando as têm, eles dão um jeito de combatê-las e dizer que é um processo seletivo, discriminatório, né, de divisão, que nós queremos dividir as pessoas, e aí nós estamos vendo a perseguição, né, às igrejas de matriz africana, às religiões de matriz africanas, né, as igrejas evangélicas independentes e de esquerda estão também sofrendo. Está sofrendo também a igreja do Papa Francisco, né, dos pensamentos do Papa Francisco de uma sociedade. Essa igreja também está sofrendo. Então nós precisamos unir forças, porque nós temos que ganhar realmente essa batalha. Então eu digo que é extremamente importante nós mulheres temos a nossa bandeira de Lula livre e mais mulheres na política. Mulheres negras na política. Vamos escrever a nossa própria história. Vamos mostrar do que nós somos capazes de ter convivência com as diferenças, de ter convivência com aqueles que nada têm. Vamos mostrar como você faz com que os seus iguais subam juntos e de mãos dadas, e não fazer essa divisão que eles têm feito. Nós somos diferentes. Somos diferentes de etnias, somos diferentes de classes, mas somos diferentes até de gênero, que homem é homem e mulher é mulher, e as opções, orientações sexuais é por conta de cada um desses indivíduos, que ninguém tem absolutamente que fazer essa escolha, né? Eu sempre digo, as pessoas fazem as suas escolhas, mas elas não podem ser perseguidas por suas escolhas, elas não podem ser discriminadas, tirarem todos os seus direitos, serem violentadas, porque é uma coisa também que a gente tem que colocar, não é só nós as mulheres negras que somos violentadas, se for LGBT, vai também sofrer consequências, e consequências graves que nós temos assistido. As pessoas se sentem autorizadas a maltratar, a violentar, a discriminar. Então nós vivemos uma certa barbárie, e é por isso que a gente precisa estar juntas para defender o nosso patrimônio brasileiro. Nós queremos defender a democracia e a soberania nacional, e para isso precisamos ter partidos fortes. E os partidos precisam compreender, e o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, que as mulheres são uma força e que não haverá nenhuma mudança, nenhuma revolução sem as mulheres. E que é muito, mas muito importante cumprir com essas mulheres as suas conquistas. Não disputarem com essas mulheres os espaços que elas têm que disputar na sociedade, que nós temos que disputar na sociedade, e não para dentro do nosso partido.
A nossa disputa está lá fora. Com os companheiros e companheiras, juntos vamos defender a democracia, defender o Lula livre, defender a soberania nacional, dar um basta em toda a crueldade que está acontecendo no país.